Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais importantes e também mais controversas da economia, a famosa curva de Phillips. Pensa só, no centro de toda grande decisão de um governo pode existir uma escolha bem dolorosa que mexe com o emprego de um lado e o custo de vida do outro. Vamos entender que tensão é essa. A pergunta direta, quase cruel, né? Para ter mais gente empregada, a gente tem que aceitar que o pão, o aluguel, o transporte, tudo fique mais caro? Ou será que para segurar os preços é justo que milhões de pessoas percam o emprego? Olha, isso aqui não é só papo de economista, não. É uma decisão que define se uma família vai conseguir ou não pagar as contas no fim do mês. Para tentar medir o tamanho do sofrimento que esses dois problemas causam, os economistas criaram uma coisa chamada índice de miséria. E o nome já diz tudo. A conta é bem simples. É só somar a taxa de desemprego com a taxa de inflação. O número que sai dali funciona como um termômetro, sabe? Um termômetro da angústia econômica das pessoas. Quanto mais alto esse índice, mais pesada está a vida para o cidadão comum. Bom, para a gente desvendar essa história, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver como essa ideia da curva nasceu lá atrás. Depois, vamos ver como ela foi colocada em xeque por uma teoria completamente nova. Aí entra em cena o ingrediente secreto que muda o jogo todo, as expectativas. E por fim, a gente vai ver como essa briga de gigantes da economia acabou tendo consequências muito, mas muito reais no mundo todo. A nossa história começa ali, no meio do século XX. O mundo respirava um certo otimismo depois da guerra, e foi nesse cenário que um economista, fuçando em décadas e décadas de dados, encontrou um padrão. Um padrão que parecia ser a chave mestra para controlar a economia, uma promessa de poder para os governos como nunca se tinha visto antes. E o ano era 1958. O economista A.W. Phillips, da Nova Zelândia, solta um estudo que ia virar o mundo da economia de cabeça para baixo. Ele mergulhou em quase 100 anos de dados da economia do Reino Unido e o que ele achou foi impressionante. Uma relação inversa e super estável. Toda vez que o desemprego caía, os salários subiam mais rápido. E o contrário também acontecia. Pela primeira vez, parecia que existia uma regra clara, quase como uma lei da física para a economia. Olha só essa curva que acabou ganhando o nome dele. Ela parecia ser um verdadeiro cardápio para os políticos. Era como se eles pudessem escolher. Hoje eu quero prato A. Um desemprego mais alto, tipo 7%, mas com inflação baixinha, em 2%. Ou então, não. Hoje prefiro o prato B. Desemprego bem baixo, só 4%, mas a conta vem com uma inflação mais salgada, de 6%. A ideia era essa. A economia tinha virado uma questão de escolha. E qual que era a lógica por trás disso? Bom, é algo que está bem no coração da economia. Pensa assim, o governo bota mais dinheiro para circular, para aquecer as coisas. Com isso, as pessoas compram mais. As empresas, para dar conta de vender mais, precisam contratar mais gente. Resultado, o desemprego cai. Só que, com mais gente comprando e as fábricas a todo vapor, o que acontece com os preços? Eles sobem. A curva de Phillips era basicamente uma foto desse exato momento acontecendo. Essa ideia da curva de Phillips foi a rainha absoluta por mais ou menos uma década. Mas aí, lá no finalzinho dos anos 60, o castelo começou a balançar. Apareceram as primeiras rachaduras. Dois economistas, cada um no seu canto, começaram a fazer uma pergunta bem incômoda. E se? E se esse cardápio de escolhas fáceis for na verdade só uma ilusão? E o grande nome por trás dessa crítica foi Milton Friedman. Num discurso que entrou para a história lá em 1968, ele basicamente disse que essa troca entre inflação e desemprego era temporária, era uma miragem. A lógica dele era simples, mas demolidora. Claro que o governo pode imprimir dinheiro, o que faz os preços subirem. Mas isso, ele dizia, não tem o poder de criar mais empregos de verdade, de forma permanente. E aqui tá o pulo do gato do argumento deles. A diferença entre o curto prazo e o longo prazo. Friedman e outro economista, Edmund Phelps, até concordavam. Ok, no curto prazo, essa troca aí existe, a gente vê nos dados. Mas, eles avisaram, no longo prazo, isso simplesmente desaparece. A curva, que antes era inclinadinha para baixo, ia ficar totalmente vertical. Essa imagem mostra bem essa ideia, que na época foi uma verdadeira revolução. A teoria dizia o seguinte: no fim das contas, a economia sempre volta para uma taxa natural de desemprego. Essa taxa não depende de quanta grana o governo imprime, mas sim de coisas mais profundas, tipo as leis trabalhistas, a tecnologia, e qualquer tentativa de forçar o desemprego para baixo desse nível natural só ia gerar mais e mais inflação sem criar emprego de verdade. A economia ia ficar travada ali, não importava o quanto a inflação subisse. Ok, mas como assim?
Como é que a curva de Phillips funcionava tão bem no passado, mas ia ser uma ilusão no futuro, como o Friedman previu? Qual era a mágica? Bom, a peça que faltava nesse quebra-cabeça, o tal ingrediente secreto que liga o curto prazo com o longo prazo, não estava em nenhuma planilha do governo. Estava dentro da cabeça das pessoas. E esse ingrediente secreto é a tal da inflação esperada. É bem intuitivo, na verdade. Se todo mundo, trabalhadores, empresários, acha que os preços vão subir, digamos, 5% no ano que vem, o que acontece? Os trabalhadores vão pedir, no mínimo, 5% de aumento para não sair perdendo. E as empresas, claro, vão repassar esse custo para os seus produtos. Ou seja, a expectativa de que a inflação vai subir faz a inflação subir de verdade. É uma profecia que se autorrealiza. E isso, meu amigo, muda tudo. Vamos seguir o passo a passo para entender. A economia está ali, tranquila, no ponto A. Aí o governo resolve dar um gás e a gente vai para o ponto B. Menos desemprego, mais inflação. No começo parece ótimo, né? Só que o tempo passa, as pessoas se acostumam com essa inflação mais alta e começam a esperar que ela continue. Quando isso acontece, a mágica acaba. A curva inteira se desloca para cima e onde a gente vai parar? No ponto C. O desemprego volta a ser o que era antes, só que agora com um baita problema, uma inflação muito maior. Até esse momento, tudo isso era uma grande briga de teorias, um debate acadêmico. Mas a previsão ousada de Friedman e Phelps estava prestes a sair do papel e ser testada no mundo real. E o laboratório para esse teste seria a economia caótica e turbulenta dos anos 70. E o que aconteceu foi, assustadoramente, o que eles tinham previsto. Durante os anos 60, a curva de Phillips funcionava que era uma beleza. Em 68 veio o aviso, quase uma profecia. E aí nos anos 70, os governos meio que ignoraram o recado e tentaram continuar forçando o desemprego para baixo. O resultado? A relação que parecia tão sólida simplesmente ruiu, desmoronou. E essa aqui é a prova do crime, digamos assim. A imagem é chocante. Nos anos 60, os pontinhos ali no gráfico formam uma curva linda, quase perfeita. Mas quando a gente olha os dados dos anos 70, a ordem vira caos. Os pontos se espalham para todo lado. A gente começa a ver anos com inflação alta e desemprego alto ao mesmo tempo. Uma coisa que, pela teoria original da curva de Phillips, simplesmente não podia acontecer. E, para piorar o que já estava ruim, um novo vilão apareceu na história, os tais choques de oferta. O grande exemplo foi a crise do petróleo, quando a OPEP fez o preço do barril disparar. De repente, o custo para produzir praticamente qualquer coisa foi para as alturas. E isso gerou o pior dos mundos. A economia parou de crescer, o que aumentou o desemprego, e ao mesmo tempo os preços não paravam de subir. O mundo foi apresentado a uma palavra nova e horrível, estagflação. Esse gráfico mostra bem o tamanho do estrago. Durante os anos 70 e o comecinho dos 80, a economia mundial ficou presa num verdadeiro pântano. Inflação nas alturas, desemprego nas alturas, tudo ao mesmo tempo. Aquele cardápio de escolhas fáceis dos anos 60 virou pó. Agora era um beco sem saída, onde qualquer caminho parecia ruim. Bom, e uma vez que esse monstro da inflação alta está solto, e pior, todo mundo já espera que ela continue alta, como é que a gente coloca o gênio de volta na garrafa? A resposta, infelizmente, é amarga. É um remédio tão doloroso quanto a própria doença. E a solução passa por usar a lógica da curva de Phillips, só que ao contrário. Para quebrar a espinha dorsal da inflação, o Banco Central precisa tomar uma atitude drástica, subir os juros, deixar o crédito mais caro. É um freio de arrumação na economia. Isso faz com que as pessoas e as empresas comprem menos. Com menos vendas, a produção diminui e, a consequência inevitável, o desemprego sobe. É preciso passar por uma recessão, muitas vezes de propósito, para convencer todo mundo de que a inflação vai cair. É o único jeito de quebrar aquele ciclo vicioso das expectativas. E os economistas têm até um nome para medir o tamanho dessa dor, a taxa de sacrifício. Ela calcula o quanto da produção de um país é perdida para cada pontinho percentual que se consegue baixar na inflação. Uma estimativa comum é de 5:1. O que isso quer dizer? Que para baixar a inflação em só um ponto, a sociedade tem que abrir mão de 5% de tudo que ela produz em um ano inteiro. É um custo gigantesco. Agora, imagina o tamanho do sacrifício para derrubar uma inflação de quase 10%, como era lá no começo dos anos 80. E tudo isso nos leva de volta àquela pergunta do começo. Uma pergunta que vai além dos gráficos e entra na política, na ética. A curva de Phillips, como a gente viu, talvez não seja um cardápio fixo de opções. Mas aquela troca dolorosa que ela mostra no curto prazo, essa continua sendo um fantasma que assombra governos e bancos centrais até hoje. A questão final é: quanto desemprego uma sociedade está disposta a aguentar hoje para ter preços mais estáveis amanhã?
Essa é a escolha impossível que, pelo visto, nunca vai embora.